dizer alguma coisa. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que para mim é sempre uma alegria estar aqui. E não podia chegar de Angola e dormir, né? Isso era perder tempo. E então também não dava, porque eu vim direto, saí do Lubango ontem, fui para Luanda, e depois de Luanda fui para o Porto. Cheguei hoje de manhã ao Porto e então tive o privilégio de ter lá à minha espera o Nuno e o Carlos. E então foram-me lá buscar. O Nuno já tinha um casaco na mão para me dar, porque eu vim, peço desculpa pela minha fatiota, porque vim ontem e não tive tempo de mudar de roupa. E então o Nuno vinha com um casaco na mão, o Carlos com um bocado de bolo rei, só faltou andarem comigo ao colo. E então levaram-me para Aveiro para apanhar depois o comboio direto para aqui, para o Parque das Nações. E depois cheguei ao Parque das Nações e tive a surpresa de estar a Wanda e os meninos. E foi muito bom. E o que eu tenho a dizer é que Deus é mesmo muito bom. E foi assim, a minha viagem foi assim, mas cheguei bem. Nem que viesse no porão do avião, não queria saber, o que interessava era vir. Mas correu tudo bem, graças a Deus correu tudo bem. Ontem à noite estava no aeroporto, também liguei ao Cristóvão, porque o Cristóvão, a filha, chegou ontem a Luanda e ele mandou um abraço aos irmãos todos. E está com saudades também, obviamente, mas mandou um abraço a todos. E pronto, resumidamente foi isso. E é bom estar aqui com vocês todos. Ainda falta-me dar abraços aí a mais irmãos, mas depois no fim, e é bom estar aqui. O que eu queria compartilhar convosco, o Carlos, depois desta semana, eu quando lhe disse que vinha no domingo, ele depois disse, então quando chegares já sabes, depois tens lá a palavra para tu poderes dar um pensamento aos irmãos da igreja em Quinta de Conde. E eu queria, antes de começar, queria orar primeiro, depois então vamos nos debruçar aqui um bocadinho acerca da palavra do Senhor. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos te dar graças, Senhor, por mais uma vez ser o privilégio, Senhor, e a honra de estar aqui na tua casa, Senhor, e acima de tudo também, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor, da comunhão dos irmãos, Senhor. Obrigado mais uma vez por tudo o que tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um aqui, Pai, e obrigado pelo privilégio que tu nos dás, Senhor, de podermos ter comunhão uns com os outros, Senhor. Damos graças também, Senhor, por aquilo que tu nos vais dizer agora, Senhor. Te agradecemos, pois, todas as coisas, Senhor, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de começar, também queria vos mandar um abraço forte dos meninos, que eles mandaram lá um abraço forte. Eu ontem só tive com 2 de manhã, foram lá 2 à minha casa, mas sábado passado a gente despediu-se, e então eles mandaram um abraço forte, e há um deles que diz que vai escrever depois uma carta aos irmãos da igreja. Depois, quando eu receber a carta, ele disse que vai me mandar por Facebook. Depois, quando eu receber, a gente depois vai ler aqui para os irmãos. Nesta manhã, o que eu queria compartilhar convosco, meus irmãos, queria que abrissem Josué, no capítulo 7. Se calhar, para não perdermos muito tempo, eu vou resumir. Eu não vou pedir para vocês lerem. Eu vou resumir um bocadinho esta parte da história do povo de Deus, que é do povo de Israel, de Deus, neste capítulo 7. Portanto, este capítulo 7 retrata um pouco aquilo que aconteceu depois de uma tomada de uma cidade que era Jericó. Essa cidade era uma cidade muito protegida, e o Senhor foi com o povo de Israel. E eles fizeram precisamente aquilo que o Senhor queria, para poderem tomar aquela cidade. Ou seja, o Senhor deu-lhes as diretrizes, como eles tinham que fazer, para eles tomarem a cidade. Eles tomaram a cidade, foi um sucesso. Porquê? Porque eles seguiram precisamente à risca aquilo que Deus tinha-lhes dito para eles fazerem. Depois disso, nós vemos que eles, depois de tomarem essa cidade, o Senhor tinha-lhes dito que era importante que eles não levassem nada daquilo que lá existia. Ou seja, era importante que eles, daquela cidade, não tomassem nada. Para quê? Para não se deixarem contaminar. Isso foi uma das ordens que o Senhor deu a eles. Outra coisa foi que todo o ouro e toda a prata que lá existissem, esse ouro e essa prata servia para a casa do Senhor. Isso foi a ordem que Deus deu. Mas essa ordem não foi cumprida por alguém
que era um homem de Deus também, que era Acã, que nós lemos depois agora, lemos no capítulo 7. Depois vocês, se quiserem em casa, podem acompanhar, podem ler tudo, o capítulo 7 e um bocadinho do capítulo 8. Eles depois disso tiveram que saquear outra cidade, que era a cidade de Ai, onde existia também um povo, e então eles não pediram a direção do Senhor para poderem traçar uma estratégia para poder tomar essa cidade. Eles simplesmente decidiram, poucos homens arrancaram, foram espiar o que é que se passava nessa cidade, eles voltaram e eles disseram que a cidade, que nem era preciso irem os homens todos, bastava irem 3.000 homens, à volta de 3.000 homens, porque não havia necessidade disso. Ou seja, eles não quiseram saber da vontade do Senhor, eles adquiriram a vontade do Senhor para tomar Jericó, mas nesta cidade eles simplesmente, como tiveram sucesso, eles pensaram, não, nós agora vamos conseguir fazer as coisas à nossa maneira. E foi isso que aconteceu. Eles, de facto, foram 3.000 homens para tomar essa cidade. O que é que aconteceu? Esses 3.000 homens, houve uma quebra muito grande, eles perderam a batalha, morreram 30 e tal homens guerreiros naquela altura. Isso tudo porquê? Porque houve um homem que não cumpriu com aquilo que o Senhor tinha dito. Ou seja, ele tomou algo daquela cidade, da cidade de Jericó. Ele tomou o quê? Uma capa babilónica, que era uma capa que simbolizava, ou seja, todo o status social daquele povo que eles tomaram. Ele o que é que fez? Para além disso, ele roubou ouro e prata e escondeu na sua própria tenda, que era Acã. E então o que é que acontece? O Senhor não esteve com eles. O Senhor simplesmente não esteve com o povo de Israel por eles terem desobedecido. E eles perderam a batalha. Josué pediu orientação ao Senhor e ficou muito triste com aquela situação e obviamente que sofreu pela perda daqueles homens. E o Senhor depois disse-lhe, eu não estive convosco porque vocês, um dos teus homens, não cumpriu, desobedeceu aquilo que eu vos tinha dito. E foi assim que aconteceu. Ou seja, eles não quiseram saber da vontade do Senhor para nada. Para além disso, houve alguém que desobedeceu e foi uma desgraça total. O Senhor não esteve com eles. Estamos a falar numa época em que o povo escolhido de Deus era o povo de Israel. Hoje nós vivemos uma situação totalmente diferente. Nós vemos que naquela altura, por o pecado de um homem, por o pecado daquele homem, Deus afastou-se precisamente do povo de Israel e disse, vocês então, eu não vou ser convosco. E o Senhor afastou-se. Nós hoje vivemos uma altura totalmente diferente. O Senhor jamais se afasta de nós. Para quem crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o Senhor jamais se afasta de nós, mesmo quando nós pecamos. O que acontece é, quando nós pecamos, nós é que nos afastamos de Deus. É uma grande diferença. Nesta altura, o Senhor afastou-se, porque alguém pecou. Agora, se nós pecamos, de facto, o pecado é que faz com que nós nos afastemos de Deus. Eu queria ler convosco em Romanos, no capítulo 7. No capítulo 8. E queria ler os versículos 37 a 39. Isto para vermos que, de facto, hoje nós vivemos uma situação totalmente diferente. Ou seja, nós hoje, o Senhor, jamais o pecado, para quem crê no Senhor Jesus Cristo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, jamais o pecado pode separar o amor do Senhor para connosco. Mas sim, nós é que nos afastamos de Deus. E então o versículo 37, 38 e 39 diz-nos assim, a palavra do Senhor diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não há nada que nos possa separar do amor do Senhor para connosco, nem o pecado.
Mas isto através do Senhor Jesus Cristo. Eu ao ler, estes versículos e ao comparar um bocado com a história do povo de Israel nesta época, logo a seguir a Batalha de Jericó, eu faz-me lembrar uma passagem que é o seguinte: o pecado na nossa vida, de facto, hoje, como filhos de Deus, o pecado, às vezes funciona como... Não sei se aqui alguém sabe como é que se apanha bem um macaco. É fácil. Apanhar um macaco é arranjar uma cabaça. Uma cabaça, não sei se sabem o que é uma cabaça. Uma cabaça é tipo uma abóbora que tem uma saída muito pequenina. E então é arranjar uma cabaça que tenha uma saída muito pequenina, que caiba só uma batata doce ou uma maçaroca dentro da cabaça. E amarrar a cabaça a um pau. E deixar a maçaroca ou a batata doce lá dentro. E esperar, porque os macacos têm um olfato muito, muito apurado. E então o macaco, quando sente o olfato da maçaroca assada ou cozida e a batata doce, ele vai lá e mete a mão. E quando ele mete a mão, ele agarra na maçaroca. E ao agarrar na maçaroca, ele não larga mais. E então a pessoa pode ir devagar, chegar lá e agarrar o macaco, porque ele não larga a maçaroca e a mão depois não passa pelo buraco da cabaça. Ou seja, ele não tem inteligência de pensar assim: se eu largar a maçaroca, tiro a mão e vou-me embora. Não, ele agarrou a maçaroca e ele só vê aquela situação da maçaroca. Muitas vezes o pecado da nossa vida é isso que faz. Nós vivemos afastados de Deus, porquê? Porque vivemos com a mão agarrada ao pecado, a nossa velha carne ainda, que nós muitas das vezes não nos conseguimos afastar desse pecado que nós trazemos, e então vivemos como um macaco, com o pecado agarrado na nossa mão e não conseguimos largar. Quando simplesmente Deus diz que vai nos ajudar. Basta a gente largar. Porquê? Porque Deus não nos abandona. Ou seja, o amor do Senhor é algo tremendo, através do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de maneira nenhuma o Senhor nos vai abandonar. Ele está ali para nos ajudar. Basta a gente largar a maçaroca. Ou seja, basta a gente largar esse pecado. Muitas das vezes ficamos admirados porque é que vemos grandes homens de Deus... e como o Billy Graham e outros grandes homens de Deus do passado que já não estão entre nós e que fizeram coisas tremendas. Não foram homens especiais, não foram homens que tinham alguma coisa, eram superdotados disto. Foram homens, como qualquer um de nós, mas que simplesmente eles largaram a vida deles ao Senhor. Eles não tinham pecado, provavelmente tinham se calhar vícios que traziam da velha carne, ou seja, antes de se converterem, se calhar traziam pecados agarrados a si, mas que entregaram nas mãos do Senhor. Ou seja, abriram mão e entregaram nas mãos do Senhor. E quando assim é, nós somos muito mais do que vencedores, como nos diz aqui estes versículos. Há outra ilustração que eu li de um livro que a Xanda e a Telma me deram antes de eu ir para Angola. E esse livro, a ilustração é de um indivíduo que, de facto, era um grande homem de Deus, e então ele foi condenado à morte. Foi condenado à morte, não. Ele foi acusado de algo que não cometeu, e a condenação era a pena de morte. E então ele estava perante o juiz, e ele sempre disse que era inocente. E ele era inocente, ele estava a ser acusado injustamente. E então ele processou a fé dele ao tribunal e aos jurados, e dentro de toda aquela situação, nos jurados houve um empate, e quem iria desempatar aquilo era o juiz. Se o juiz o condenasse, ele era pena de morte. Se o juiz o livrasse daquela situação, e então o juiz era ateu, e o juiz disse: não, este indivíduo, a pena de morte é certinha para ele, porque eu vou condená-lo à pena de morte. E o que é que o juiz fez? O juiz arranjou 2 papéis e então disse aos jurados: olhem, eu vou escrever nos 2 papéis, num e noutro, culpado e inocente, e vou pôr no meu bolso. E então que era o crente, né, estava a ser condenado, ele é que vai tirar um papel. E se ele tirar o papel e no papel estiver condenado, obviamente que ele será exatamente. Se estiver inocente
E então o que é que o juiz fez? Ele pensou, e então ele disse que assim seja a vontade do Senhor. Se de facto for da vontade do Senhor que ele seja condenado, ele vai tirar o papel de culpado. Se assim não for, tirar o papel de inocente. E então o juiz o que é que fez? Nos 2 papéis escreveu culpado, tanto num como no outro. E o juiz pensou, eu agora quero ver como é que o teu Deus vai conseguir resolver esta situação. E então meteu um no bolso e deu o outro ao crente. O crente pegou no papel e engoliu. E ele disse, eu não quero saber. Do papel eu não quero saber. Eu sei que a vontade do Senhor será feita. E os jurados então disseram ao juiz, mostre o papel que você tem no bolso. Porque se ele de facto engoliu aquele papel, no outro estará ou condenado ou inocente. Como ele escreveu nos 2 culpado, quando o juiz tirou, estava culpado. Ou seja, ele engoliu um dos papéis que estava culpado. Mas como o juiz depois tirou o culpado, obviamente que os jurados pensaram que o que ele tinha era o inocente. E é assim que Deus faz. Nós nunca saímos a perder quando temos o Senhor connosco. Esta ilustração, lá aos meninos ao sábado, eu tive que explicar 5 vezes, para eles conseguirem perceber. Eu espero que vocês tenham percebido à primeira. Mas perceberam, não é? Ou seja, o Senhor, quando nós temos o Senhor connosco e quando nós tentamos fazer a vontade acima de todas as coisas, nós saímos muito mais do que vencedores. E é precisamente essa a condição que nós vivemos agora, que o povo de Israel não tinha. O povo de Israel não tinha essa condição. Ou seja, nós vemos que nós hoje somos um corpo, onde o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. O povo de Israel naquela altura não tinha esse privilégio. O povo de Israel naquela altura vivia... Não sabiam... Nós hoje temos a Bíblia, que é a vontade do Senhor, está aqui. Muitas das vezes nós perguntamos a nós próprios, quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Está aqui escrito. O que é que Deus quer para nós? Está aqui escrito. O povo de Israel não tinha esse privilégio. O povo de Israel não tinha o privilégio de ter o Senhor Jesus Cristo como cabeça. Muitas das vezes nós vemos aqui nesta ilustração em que Acã prejudicou todo um povo. Mais tarde, mais à frente, no capítulo 8, se vocês depois lerem, nós vemos que o Senhor, Josué, foi pedir orientação ao Senhor, e o Senhor, eles foram 3.000 para a batalha, e o Senhor mandou depois novas orientações, e tinham que ir todos, ou seja, 30.000. É uma diferença muito grande. Muitas vezes nós saímos de situações boas na nossa vida, ou, por exemplo, saímos daqui ao domingo, e é quase como derrubamos os muros de Jericó, e saímos fortes, saímos bem, e quando atravessamos a rua para o outro lado, dá-me a impressão que agimos como agiu o povo de Israel, ou seja, decidimos as coisas por nós próprios, a orientação do Senhor não conta para nada, e depois o que é que acontece? As coisas saem mal, como saiu com o povo de Israel. A nossa condição hoje não é essa, a nossa condição hoje é muito mais, somos muito mais privilegiados, como corpo de Cristo, como igreja, corpo de Cristo, onde o Senhor é a cabeça e Ele quer que nós lhe demos a conhecer todas as situações, somos mais privilegiados. A qualquer hora nós podemos orar, falar com Deus, à meia-noite, às 2 da manhã, às 3 da manhã. O Senhor está sempre pronto para nos ouvir. O povo de Israel não tinha esse privilégio. Nós vemos que o Senhor falou com Josué. Hoje o Senhor fala-nos com qualquer um de nós através da Bíblia, através da palavra dEle. Temos acesso. Vivemos num país onde temos uma liberdade que podemos pegar na Bíblia. Eu ainda agora, quando vinha no comboio, e acho que é algo espetacular na vida quando nós podemos meditar na palavra do Senhor a qualquer altura e pensarmos que temos liberdade para abrir a Bíblia e ninguém nos acusar disto ou daquilo. E nós hoje temos esse privilégio. Vamos aproveitar esse privilégio para podermos utilizá-lo para o Senhor, para podermos ser uma bênção uns para com os outros, assim como não foi a Acã, que o que é que aconteceu depois? Acã sofreu as consequências disso, e para além de sofrer as consequências disso, ele fez com que outros irmãos dele sofressem na pele, ou seja, até que lhes custaram a vida, que morreram 30 e tal pessoas, 30 e tal homens, 30 e tal guerreiros, ou seja, pelo erro da Acã. Hoje nós não podemos dizer que os nossos irmãos não têm nada a ver com a nossa vida. Porque nós somos um corpo. Muitas das vezes o pecado ou a maçaroca
que nós agarramos e não largamos, acaba por prejudicar os outros. E muitos de vocês podem dizer assim, acaba por prejudicar os outros porquê? Se eu não faço mal a ninguém, eu não estou a prejudicar, esse erro é só meu e eu estou a prejudicar-me a mim próprio. Não, mas os outros acabam por não ser beneficiados com aqueles dons que o Senhor lhes deu, nos dá a cada um de nós, e nós depois não conseguimos, lá está, como um corpo só, não conseguimos ter aquela função que o Senhor queria que nós tivéssemos no meio e no seio da igreja. Essa é a nossa condição atual. O Senhor, de cada um de nós, espera algo. E Ele só quer que nós abrimos mão daquilo que de facto nos prende. Não existe mais nada que nós possamos ter ou arranjar uma desculpa, dizer não, o Senhor fechou as torneiras para mim, ou o Senhor, este meu pecado fez com que o Senhor se afastasse de mim. Não, nós temos a promessa do Senhor que não existe nada que nos possa afastar do seu amor. O que é que a gente está à espera? É de facto nós nos arrependermos e tentarmos mudar de atitude. Agora, nunca nos esquecemos que agimos como um corpo, o Senhor é a cabeça. Eu queria ler convosco em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, no capítulo 1 e no capítulo 1 e no versículo 10, onde o Senhor nos diz assim, através do apóstolo Paulo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos num mesmo sentido e num mesmo parecer. Esta é a vontade do Senhor para a sua igreja, para nós hoje, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios ainda, e no capítulo 12 e no versículo 25, o Senhor também nos diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Essa é a vontade do Senhor. Ou seja, somos um corpo. O Senhor certamente se agradará muito de ver uma igreja unida, de ver uma igreja em que os irmãos preocupam-se uns com os outros. E eu dou graças a Deus por todos vocês, que nas orações, no carinho através de mensagens, no carinho através do Facebook, têm demonstrado para comigo, para com a minha família e para com os meninos no sábado lá em Angola. Todos eles, ao domingo a gente tem orado também, temos lá um grupozinho e eles nunca se esquecem dos irmãos, oram sempre por vocês. E então, há 2 semanas, estavam a dizer que teriam que começar a juntar dinheiro para um dia virem cá. E depois eu disse, pronto, isso é questão de vocês pensarem assim e irem pondo sempre qualquer coisa de lado. Mas depois, quando eu lhes disse que eles iam precisar da autorização dos pais, aí o caso mudou de figura, né? Porque ia ser muito mais complicado os pais poderem deixar que eu pudesse trazer um menino daqueles para cá. Mas eu achei graça a atitude deles. Eles parece que já vos conhecem a vocês. Embora haja meninos que são amigos de alguns no Facebook, como o Chiquinho e o Aguinaldo. O Aguinaldo é um menino que eu impressiona-me muito porque ele tem 11 anos. Tem 12, fez 12 acho eu. Ou vai fazer 12 em fevereiro. Ele tem 11 anos e ele tem uma maturidade espiritual muito grande. E às vezes as perguntas dele impressionam-me. E são essas atitudes que a gente de facto vê que a palavra do Senhor tem poder. Porque não é nada que a gente diga assim, como é que é possível uma criança destas ou um menino destes ter esse discernimento e conseguir... É só mesmo o Senhor. Ou seja, é aí que a gente vê o poder de Deus na vida das pessoas. E é aí que a gente pode ver, de facto, o verdadeiro milagre na nossa vida quando a gente entrega ao Senhor Jesus Cristo. E o último cântico que o grupo cantou aqui, quando diz que o Senhor nos viu caídos e nos deu a salvação, de facto, essa é a nossa condição. Atualmente é um milagre quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo,
e o que Ele de facto quer de cada um de nós é só que a gente possa abrir mão daquilo que nos possa prender e entregar-lhes a nossa vida diretamente a Ele, para que Ele possa fazer tudo o resto. Não pensemos que o Senhor nos abandona porque nós cometemos algo que não foi bom, foi um pecado grave, e pensamos que o Senhor a partir de agora já não vai olhar para nós com os mesmos olhos, porque isso não é verdade. A partir do momento que a gente pede perdão ao Senhor, o Senhor esquece. Ele atira no mar do esquecimento e espera de nós uma atitude. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. E de facto possamos sair daqui e não possamos sair tristes a pensar como se calhar o Senhor vai agir connosco como agiu com o povo de Israel naquela altura, em que os abandonou devido àquele pecado. Não, o que o Senhor quer de cada um de nós atualmente, Igreja Corpo de Cristo, é isso. De facto, nós possamos abrir mão daquilo que nos prende e o Senhor vai estar ali ao nosso lado, para nos ajudar, para nos fazer superar, e é tudo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigado.